Uhum. Esses 80 e poucos reais que sobraram vira barulho, vira fumaça e vira calor Uhum. e vibração. Então, que, enfim, o seu dinheiro está basicamente indo pro lixo, porque você não vai aproveitar nada disso. A não ser que você dirija um carro de performance, você não vai aproveitar de barulho, de vibração, de nada. Você simplesmente quer um veículo, sei lá, imagina a importância disso num carro corriqueiro, um carro cotidiano nosso, entendeu? Já num Uhum. carro elétrico, a cada 100 reais também que você vai colocar de energia na bateria, que você vai carregar, provavelmente 80 e tantos reais, 90 reais vai mover o carro. Sem Uhum. falar que o carro elétrico tem uma maravilha chamada freio regenerativo, que quando você vai desacelerar o carro, ele usa a energia cinética para regenerar a energia na bateria. Enfim, não é muita coisa, mas é alguma coisa. Você pode recuperar a energia que você gastou na desaceleração. E ao mesmo tempo frear o carro e economizar nas suas pastilhas de freio, no seu disco de freio. Então é mais eficiente, é fisicamente mais eficiente você dirigir um carro elétrico. Uhum. Entendeu? Por Vamos. mais que as pessoas falam, não sei o quê, mesmo que um carro elétrico seja abastecido com energia suja, ele ainda é Uhum. mais limpo, na vida dele ainda é mais limpo do que um carro a combustão. E é mais eficiente. E pode entregar o torque instantâneo, porque, enfim, Isso do toque é, é, instantâneo alienígena, cara, é muito legal de se ver. Que realmente é muito rápido. A entrega é absurda. Até carros mais básicos, carros seriam de entrada ali, tem uma velocidade, um tempo de resposta surpreendente, cara. É porque a uhum, energia já tá ali, né? Você não tem que. Porque, tipo assim, o processo do carro a combustão vai entrar o combustível na câmera, vai acender a vela, vai estourar o combustível, bate o pistão e tal. Carro elétrico não, pô, já tá lá. Então no momento que você pisa, vai. Ele tipo, acelera na hora. exatamente, você vai, aplica energia no motor, o motor simplesmente gira. É tipo uma furadeira, sabe? É um Furadeira motor você baseado nem. em bobina, né? Existem. Hoje em dia, as pessoas, as fabricantes, elas usam principalmente dois tipos de motores elétricos. Que é o Uhum. motor de indução, é o AC Induction Motor, é o motor de indução, e o motor de ímã permanente. Uhum. O motor de indução, ele é energizado por fora, né? Tipo, enfim, ele, ele tem que criar um campo magnético para ele girar, e o meu permanente, ele está permanentemente excitado. Enfim, não vamos entrar nesse modo de nerd que eu acho que nem eu consigo explicar direito. Mas. Agora, ó, contextualizando também as pessoas, que eu acho que também é importante. Porque eu acho que tem muita gente que fala assim, o carro elétrico é uma modinha, o carro elétrico é uma parada e tal. Cara, o primeiro carro elétrico do Brasil foi o Itaipu da Gurgel em 1974. E mais ou menos em 1890 que a gente tem uma menção aí do primeiro carro elétrico, né, pelo Morrison. O que que mudou, e mudou coisa pra caramba, mas assim, para explicar melhor para quem escuta, o que que mudou de lá para cá? Porque o Gurgel, ele fazia uma média de 50 quilômetros de autonomia, tinha que carregar 10 horas e só chegava a 30 quilômetros por hora. Então, o que que mudou de lá para cá? Mudou tudo, né? O carro elétrico, ele predata o carro a combustão. Ele é contemporâneo do carro a combustão, quase. E teve épocas que o carro elétrico ele era uma opção popular, especialmente nas cidades, especialmente com o público, enfim, é coisa do tempo, gente, não é de hoje. Na época o pessoal falava que era um carro focado para mulheres, porque ele não tinha trabalho, era só você dirigir e carregar em casa. Só que a ideia quando o pessoal descobriu o petróleo, e a ideia que o petróleo era algo infinito e as pessoas não tinham noção do impacto ambiental que o petróleo poderia causar no mundo, o pessoal favoreceu o carro a combustão. Então, por isso que ele se desenvolveu ao longo desses 100 anos. Mas o carro elétrico nunca morreu. Sempre teve o pessoal que continuava mexendo naquilo ali, meio que de garagem. Até aparecer nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, apareceram muitos protótipos disso, mas sempre muito muito rudimentares, né? Até o Gurgel. O Gurgel usava bateria de chumbo ácido, que é a bateria de 12 volts que tem nos carros hoje em dia, que dá energia para o som, que dá energia para tudo, entendeu? Aquela bateria de 12 Uhum. volts, só que eram várias, elas
criavam o sistema deles lá e usavam motor DC, motor de corrente direta, que hoje ninguém usa. Uhum. O carro elétrico, da forma que um carro elétrico é construído hoje, ele veio surgir, esse form factor, né, com o GM EV1, em Uhum. 1996. O carro de produção começou em 96, mas enfim, a história dele começa em 1988, 89. Mas esse carro, para vocês terem a noção da importância dele, peças e componentes que hoje são essenciais para um carro elétrico funcionar foram inventados para esse carro, Hum. entendeu? Tipo, se esse carro não tivesse existido, se Roger Smith dissesse que Roger Smith, que na época era o presidente da General Motors, não tivesse decidido colocar esse carro em desenvolvimento em produção, provavelmente a gente não teria nenhum carro elétrico hoje, tipo, da forma que eles são, entendeu? Não teria Tesla, não teria nada. Uhum. Esse carro, por exemplo, a primeira aplicação automotiva de um inversor AC/DC, porque as baterias até hoje, bateria armazena energia em corrente direta, em DC. E os Uhum. carros rodam em corrente alternada, então tem que ter um aparelho para converter essa energia de DC para AC, para mover o carro. E a Uhum. primeira vez que esse aparelho existiu dentro de um carro foi com o EV1, com um cara que se chama Alan Cocconi. Uhum. E esse cara, ele saiu do projeto do EV1, assim, quase no final, fundou uma empresa, e essa empresa é, é diretamente relacionada ao surgimento depois da Tesla, Então entendeu? é diretamente envolvido mesmo o Tudo ligado, desenvolvimento. É tudo tudo ligado. ligado, tudo. E Você pode continuar. consegue linkar a criação das coisas até o carro mais recente elétrico a gente consegue linkar desde o EV1. Ele é a base de tudo. Eu tenho um livro que chama, esse carro é tão importante que o desenvolvimento dele tem um livro que termina na data de lançamento dele e depois toda a história que aconteceu até 2004, que existe um documentário, porque não sei se vocês sabem, mas a GM recolheu todos e destruiu quase todos. Nossa, mas É até uma por coisa muito, muito boa pra assistir depois, se vocês tiverem tempo. Eu acho que tem no YouTube, não tem nenhum stream, não. O nome é Who Killed the Electric Car? Quem matou o carro elétrico? Aí hum, depois tem a continuação desse documentário que é A Vingança do Carro Elétrico, The Revenge of the Electric Car, que mostra o surgimento de três carros, dois deles muito impactantes, que é o Chevrolet Volt, na época da crise dos Lehman Brothers, lá 2008, a Tesla com o Roadster e o Nissan Leaf com o Carlos Ghosn, que enfim. uhum. Mas é muito importante. Eu tenho esse livro, eu acho que esse livro é um de um no Brasil, porque quando eu fui comprar, eu achei dois anúncios, mas os dois anúncios eram do mesmo sebo lá na Liberdade. Uhum. E eu tenho esse livro aqui para sempre. É tipo uma memorabilia que tem umas coisas muito importantes que guardam nele, que eu não vou abrir mão dele nunca. Eu comprei o livro já tinha 20 anos. Isso é muito legal. Esse desenvolvimento todo né, da tecnologia, de como a tecnologia tá evoluindo. Assim, eu gostaria de aproveitar, né, esse episódio para a gente falar algumas coisas que a gente sabe que não são assim lá, né, as, as maiores verdades do mundo, mas que a galera adora espalhar como, né, tipo assim, argumentos contra os carros elétricos, né? É, A- só pra eu te falar, é que eu tô olhando pro livro, eu vou te falar, pra tu ver o tanto que esse carro, esse GM, ele era tão avançado pra época que em 1996 ele era um carro que não tinha chave. Caralho. Você tinha uma senha para acessar o carro e uma senha para autorizar você a dirigir o carro. Então ele era keyless naquela época. Exatamente. Tinha como opcional uma chave, mas era opcional. A GM desenvolveu tudo, desenvolveu padrão de recarga, desenvolveu carregador, desenvolveu o carro, desenvolveu tudo. A GM fez tudo. O carro, na época, ele custou uma coisa assim assustadora que eu acho que ninguém hoje em dia, nenhuma fabricante hoje em dia, colocaria tanto dinheiro para fabricar 1.200 carros.
Agora, assim, tipo, a gente sempre tem uma aurora das coisas, né? Por exemplo, o computador pessoal, ele precisou de um investimento muito forte da Intel para poder chegar nas mesas da gente. Então, assim, sem a Intel e a Apple, a gente não teria jamais um computador pessoal, do jeito que a gente tem hoje. E, assim, é sempre muito dinheiro, né? Porque é a aurora da coisa, é o desenvolvimento, é a É. pesquisa, então você sempre vai gastar mais, não tem muito para onde ir. O que eu acho Uhum. curioso é que, assim, o Brasil é um país continental, geralmente, né, desde a abertura ao estrangeiro, a gente consome muito carro americano e europeu. Mas quem realmente está trazendo o carro elétrico para o Brasil, e muitas marcas já fizeram isso no passado, já tentaram, a própria GM, né, com o Bolt recentemente. Mas assim, quem está emplacando e quem está vendendo mais são os carros chineses, são os elétricos chineses. Você acha que tem alguma relação, alguma razão, além, claro, né, das vantagens que são oferecidas por essas empresas no momento da venda dos seus produtos, para que a gente passe a ter essa confiabilidade maior com os carros do Oriente, que é um contraste muito grande para o padrão de consumo do Brasil, que geralmente está muito associado aos carros do Ocidente? Enfim, essa pergunta tem várias respostas. Primeiro, os chineses, eles estão junto com a Tesla, em relação às montadoras tradicionais, eles estão realmente na frente na corrida do carro elétrico. Mas a gente também tem que entrar no mérito de quem é que quer vender o carro elétrico no Brasil. Uhum. Entendeu? Tipo, beleza, eu vou trazer o meu modelo elétrico para poder mostrar que ele está no portfólio brasileiro. Mas será se eu quero realmente vender esse carro? Eu quero que esse carro faça volume aqui no Brasil? Eu quero que essa tecnologia pegue no Brasil? Eu quero que essa tecnologia se consolide como realmente o futuro do transporte no Brasil? Tem muito disso. E o que a gente vê é que as chinesas estreantes, não vamos generalizar as chinesas, as chinesas estreantes, elas querem emplacar essa tecnologia porque elas sabem que elas são boas, elas podem oferecer um produto bom em uma faixa de preço razoável. Porque, enfim, a gente também tem que lembrar que carro no Brasil em geral não é barato. 90% de E imposto também, né, meu amigo? Não fica fácil. O negócio é lindo tudo, aqui. enfim, muita gente já falou isso. O carro feito no Brasil, ele é ruim, ele não é ruim, a qualidade dele é inferior à dos outros e ele é mais caro do que os outros. Uhum. Então, e os chineses, não sei se vocês se lembram da primeira vez que eles chegaram no Brasil. Eles chegaram meio crus, vamos dizer assim, chegaram meio cru. Uns carros Uhum. meio que não eram muito bem feitos. E eu acho Uhum. que ainda hoje é o correto. Eu particularmente, eu não teria um carro chinês com motor a combustão. Uhum. Mas o programa nacional de veículos elétricos da China é algo chocante que já vem de muito tempo e hoje em dia é algo maduro, entendeu? Então, os carros elétricos que saem da China para o Brasil são produtos amadurecidos, são produtos realmente bem feitos, Uhum. entendeu? E isso é e é a chegada de BYD e GWM. Eu posso até colocar um pouco a Caoa Sherry nisso, mas eu não vou. Toda vez que eu falar das chinesas aqui, eu não incluo a Caoa Sherry. Mas que essa tecnologia madura foi uma forma de redimir os carros chineses no Brasil. Que, enfim, eles ainda precisam melhorar em várias coisas, mas em questão de tecnologia de mobilidade elétrica, eles são maravilhosos. Eles estão também na vanguarda, entendeu? E é muito difícil para o brasileiro redimir alguma coisa. Alguma empresa, alguma coisa faz uma besteira no Brasil, o Já brasileiro era. nunca vai Perdoar, né, diga, cara? Ele guarda perdoar. ali. A Peugeot, cara, a Peugeot é manchada até hoje. E alguns produtos da Peugeot são maravilhosos. O E2008, o 3008, o 208 GT elétrico, são produtos maravilhosos, mas ninguém vai se levantar e falar assim, porra, eu vou dar R$ 200 mil num Peugeot, porque ele vai se lembrar do 206 automático da prima dele, do primo dele, que teve em 2000 e nada, e o carro Uhum. simplesmente quase, E quase quebrou o Mas proprietário. assim, acho que os franceses, em especial, eu não diria que é só a Peugeot. Eu acho que a Peugeot, a Renault, a Citroën. A Renault não tanto, ela ainda consegue fazer um esforçozinho a mais. Mas assim, geralmente as marcas que curiosamente estão associadas a Stellantis,
eu não sei porquê, elas costumam cobrar um valor de peça relativamente alto. Assim, por exemplo, o que fode a Citroën no Brasil? E isso é uma coisa engraçada. A Citroën, ela tem um carro que é mais barato, mas o custo de manutenção de um Citroën é 2 a 3 vezes maior que o concorrente dele na mesma categoria. E eu não falo nem do carro elétrico, eu falo do carro a combustão. E na pegada da Peugeot é a mesma coisa. Por exemplo, uma balança da Peugeot é 2 a 3 vezes mais caro que a balança de um Sandero, que a balança de um Onix. E aí você começa a entender que assim, o carro elétrico ele não é barato. A Peugeot ela não tem um bom histórico, porque assim, ela não só a Peugeot, eu diria que a Peugeot e a Citroën não tem um bom histórico, especialmente com suspensão. Eu acho que o que mais mata no Brasil, qualquer carro, cara, é suspensão. E a questão é, a estrada é uma bosta. E eu acho que de norte a sul do país, ou de qualquer canto que você esteja no Brasil, a estrada é uma merda. A pista é uma merda. A depender da época do ano, fica pior do que já é. Porque assim, o buraco que já era grande fica 3 vezes maior. E você não vê que tem uma poça. Exatamente. E aí você passa com tudo e pô, aí arrebenta. Então acho que assim, o medo também do cara com relação a uma Peugeot ou um Citroën é porque ele fica, cara, eu comprei esse carro ele não tem uma boa suspensão e aí eu vou pagar 200 mil nesse modelo elétrico. E se fuder essa suspensão, como é que eu vou resolver isso aí? Assim, fazendo só uma justiça rápida aqui pro rolê da Peugeot, pro 206, né? O que mais ferrou o 206 na época foi justamente o problema de suspensão, mas não foi porque a suspensão era problemática. É porque a suspensão era feita pra Europa. Era uma os caras pegaram o Peugeot exatamente como ele funcionava na Europa, naquelas estradas que são basicamente a pessoa anda sobre carpete. E aí eles trouxeram pro Brasil e o carro era entupido de sensor. Então, se ele desse um problema na suspensão, ele parava. O carro não andava. Por quê? Porque o europeu é pragmático. Deu uma luzinha no painel, o cara não faz mais nada. Ele falta no trabalho para levar o carro na manutenção. Fala, chefe, acendeu uma luzinha. Eles, ai meu Deus, acendeu uma luzinha. Né? E o brasileiro, não, o brasileiro assim, ele vai até resolve. fuder com o carro não aguentar mais. Aí depois ele vende pro outro cara e fala nunca usado, carro de mulher. Não sei. Então, tipo, é exatamente Por a mesma incrível que visão. pareça, por incrível que pareça, assim, não é bem assim. A Citroën ela se manchou por conta de suspensão, porque nos anos 90, no começo dos anos 2000, ela trouxe os carros para o Brasil com a maior revolução que ela fez, que foi a suspensão hidropneumática. Que ela era simplesmente diferente de absolutamente tudo. Ela era uma coisa extremamente complicada, ainda é uma coisa extremamente complicada, uma coisa que ninguém sabe arrumar, e é uma coisa caríssima de se manter. Então, isso foi uma coisa que manchou muito a Citroën. E que, por incrível que pareça, a versão inicial dessa suspensão especial da Citroën foi para garantir uma direção confortável numa França pós-guerra com as estradas completamente destruídas. E o francês não cuida do carro. O francês ele usa o carro à exaustão. É tipo, eu comprei um Renault 5, eu vou usar ele até ele morrer, eu vou descartar ele num ferro velho e vou comprar um Renault Clio. Aí eu vou usar ele até ele morrer, vou comprar um Renault Zoe, aí eu vou usar o Zoe até ele morrer. Entendeu? Mas de fato, o ajuste dos carros para a Europa é diferente do ajuste para o Brasil. E sempre foi complicado a história do carro importado no Brasil, porque sempre foi muito difícil ter as coisas aqui. Então é muito difícil ter o carro aqui, é muito difícil ter a peça aqui, e é muito difícil, enfim, é muito difícil você manter o carro importado aqui no Brasil, justamente por questões do Brasil, que é difícil. É muito difícil trazer as coisas de lá para cá, entendeu? Tudo tem muito imposto, tudo é muito caro. E no final das contas você fica refém a um carro que é fabricado no Brasil, porque é o carro que você vai ter sempre a peça, é o carro que você vai sempre ter acesso às coisas de uma forma meio razoável. Porque, enfim, você vender um carro relativamente popular, eu digo no sentido de popularidade, né, no sentido de ter muitos aí na rua, vender um carro assim importado, porque vai ser difícil trazer as peças para ir para o Brasil. Entendeu? Aí a marca se mancha. A palavra é importada, né? Acho que a palavra importado já fode tudo. Porque quando a gente fala né? Importação, fudeu. Você sabe que é 40% mais caro. Não importa nem o que é, pode ser um pirulito. Você já sabe que é 40% mais caro. Fudeu, cara. É importado.
Mas assim... assim, na questão, só pra complementar aqui, assim, tipo, nessa questão claro. da qualidade, quando eu falei, tipo, a suspensão é uma merda, tipo assim, não é que o carro tem uma suspensão merda. É porque, diferente da Europa, a mão de obra não é especializada. Isso é que é foda. Tipo assim, o Brasil tem oficina boa? Tem, mas a oficina boa é cara. E a oficina do bairro, e isso diferencia pra caralho, por exemplo. No tempo que eu tive em Portugal, eu tive uma Cherokee 2002. Beleza. Cara, o mecânico que me atendeu, ele tinha formação, ele tinha nível superior, ele entendia o que ele estava fazendo, ele tinha outros cursos técnicos complementares, então assim, ele sabia o que ele estava fazendo naquele carro, ele sabia como funcionava aquele motor, ele sabia um conjunto de coisas, entendeu? E ele tinha um Quando você... recurso para ir atrás. Isso. Exatamente, as ferramentas, o curso, as ferramentas, tudo, É, né? Então assim, quando você Imagina, vem... imagina, É, imagina nos anos 80, enfim, você, a oficina do tio, a oficina do conhecido do bairro lá, que sempre mexeu em Fusca, em Gol, em coisas simples, digamos assim, hoje, olhando dos carros de hoje em dia, os carros antigos são simples. Que ele mexia com esses carros todos os dias, aí chega o primo, que é melhor de vida, ele chegou com um Gol GTI, com problema de injeção eletrônica, vai chegar fudeu. na oficina do tio, que mexe há 20 anos com carros nacionais, ele vai falar assim, isso não vai pegar não sei consertar. Não, e Assim, não, assim... Acho que o mas melhor exemplo é o E, Maré, né? não, e assim, vamos lá. O meu pai, isso daí é uma coisa que eu posso falar sem aproveitar, né? Que eu nunca contei aqui no Musub, né? Aí dá pra puxar esse assunto. O meu pai, ele era mecânico, né? E em vida, né? Ele faleceu no começo no final dos anos 90, né? E ele foi uma das primeiras pessoas, né? E quando meu pai, ele faleceu, minha mãe virou pensionista do INSS por causa dele. E quem era, e ele era, ela virou pensionista do INSS porque meu pai conseguiu um emprego na Hyundai, na época, quando a Hyundai chegou pra cá. E assim, o meu pai era uma das únicas pessoas que foi lá e fez formação de injeção eletrônica. E a coisa que todo mundo falava na época era: onde já se viu, você tá estudando esse negócio aí, você tá jogando dinheiro fora, você não sei o que, isso isso não não vai vai pegar pegar, isso não, nunca vai funcionar aqui no Brasil, não isso é sei o que, a muito galera só vai. caro. É muito caro, é muito não sei o que, é muito complexo, ninguém vai usar isso daí, ninguém. Pra que alguém vai usar injeção eletrônica? Então, tipo, era aquela coisa. O carro chegava, qualquer coisa que fosse diferente de um motor AP, um motor AP a carburação era considerado lixo, não ia funcionar, não é bomba, não compre que é uma bomba. Né? Porque o cara que, o tião da oficina não tinha acesso a fazer manutenção naquele tipo Não tinha de equipamento. recurso e também não tinha vontade É. de Certo, isso aprender. também. Mas então, tipo, é isso que fode com relação ao carro que vem importado. Não é porque o carro é uma merda. É porque o cara que está na oficina, ele não tem um recurso, ele não tem a ferramenta adequada para trabalhar com aquilo, né? E O nós Maré tornamos foi assim. difícil, nós tornamos difícil ter um carro importado no Brasil. Hoje, para você manter um Exatamente. carro importado, manter um carro a combustão importado é complicado, porque são vários fatores que tornam difícil. E é por isso que esses carros perdem valor. Tipo, você vai comprar um carro de marca premium com 5 anos de uso, o carro está simplesmente super depreciado por várias questões, A, inclusive essa. a Aí gente o pode pessoal chama de discutir. resto de rico. Famoso, É, é. Não, e assim, esse Por isso que puxando. esses carros não duram nada. Tipo, alguns não duram nada. Você vai ver um carro premium de 15 anos atrás, muitos deles estão só o bagaço. É porque, vamos dizer, vai, Range Rover, né? A Range Rover que é o queridinho do Brasil. Eu mesmo acho o Range Rover um tesão, um carro maravilhoso. Mas é aquele carro extremamente difícil de manter no Brasil. Então o Mas que, você que a também quer galera. um carro que tem problema grave Crônico até não querer mais, né? É, ele tem problema grave em tudo, né? Eu uso um exemplo exatamente. que a gente fala de uma Mercedes, entendeu? De uma É. BMW. Mas é que eu quis puxar a Range Rover porque um dos exemplos dela mais comum é porque que ela é tão chamada de resto de rico, né? O cara usa até não querer mais, usa por uns 5 anos. Quando ela começa a chegar naquele problema crônico, porque a Range Rover ela hora de conseguiu trocar a fazer correia. cherry picking, né? Cada peça, cada coisa que vem da Range Rover vem de uma fabricante diferente. Não é tudo desenvolvido pela Land, né? Pela Land. Então, tipo, o que que acontece? O cara simplesmente passa pra frente.
aí o cara que curte cortar a mola compra e vai ter dor de cabeça pelo resto da Cara, vida. a primeira vez que esse carro dá um problema de suspensão pneumática fora da garantia, ou qualquer coisa que vai precisar tirar a cabine do carro na oficina, que vai custar um horror. Entendeu? Porque o problema das Land Rovers é isso, tipo, uma mais antiga, tipo, deu um problema. Eu preciso tirar a cabine do chassi pra Tem que tirar a mexer na cabine coisinha. Mano, toda, isso é cara. bizarro, velho. Entendeu? E é por isso que a indústria britânica, a indústria automotiva britânica, ela é cheia de fracassos. Se você for olhar a história, se você for em British Leyland, aí depois Rover Group, até a BMW comprar a Mini e a JLR, né, Jaguar Land Rover, ser comprada pela Tata e a Rolls-Royce ser da BMW, é só desgraça, entendeu? É só desgraça. Não é como falar de carro alemão ou de carro americano, enfim, carro alemão, enfim, carro alemão Sim. que tem esse que tinha essa fama de ser Problemático, né? não, de ser over-engineered, né? De ser Sim. super dimensionado, mas enfim, já é um mundo que mudou. Mas assim, falando então, puxando aí para os carros elétricos e falando sobre isso, eu quero falar do elefante na sala que todo mundo fala, e se a gente não falar, vai aparecer pelo menos aí das 5 pessoas que sempre escutam o Mussub religiosamente, eles vão me procurar e vão falar assim, pô, cara, você não falou disso. Bateria. Isso é a coisa que você mais ouviu na vida, você vai continuar ouvindo, porque a cada 10 pessoas, 47 falam isso pra você. Exatamente. Vamos falar da bateria. Falaram agora, aqueles especialistas falando que daqui 3 anos as baterias de carros elétricos vão mudar para sempre, vão mudar completamente, e que os carros elétricos atuais vão se tornar ferro velho e não sei o quê. Vamos falar disso. Cara, primeiro, tecnologia, especialmente tecnologia de vanguarda, ela muda rápido. Tudo muda rápido. Mas vai ser revolucionário? Creio que não. Porque as pessoas falam nessa questão de revolucionário, eles falam da bateria de estado sólido da Toyota. A bateria de estado sólido da Toyota, ela está pelo menos 4 anos de distância da gente. E a Toyota já disse, quando ela começar a produzir, vai ser em quantidade limitada. Uhum. Entendeu? Aí a gente pode entrar na bateria de sódio e tal. A bateria de sódio também tá em estágio inicial de desenvolvimento. E provavelmente a gente não vai ver um carro produzido em massa ainda com a bateria de sódio. Entendeu? Uhum. Mas é justo dizer que os carros, eles são mais inteligentes do que a gente na questão de bateria. Uhum. Entendeu? Então, a bateria não é como uma bateria tipo de qualquer outra coisa mais simples, que é só a bateria lá e ela carrega, descarrega, carrega, descarrega. Não, um carro elétrico ele tem todo um ecossistema de proteção e de gestão da bateria. Que tudo isso é gerenciado pelo BMS, pelo Battery Management System. Uhum. E pode ficar tranquilo. Hoje em dia, a tecnologia atual de baterias, ela tem outros problemas, mas o problema não é vida útil. Entendeu? Uhum. Você não anda, pelo menos que eu saiba, você não anda trocando a bateria nem do celular hoje em dia, nem troca mais. Pode Sim. ser que um ou outro dê realmente um problema, porque, enfim, são bens de consumo feitos em linha de produção. Um ou outro pode sair meio bagunçado, como qualquer outra coisa. Mas questão de ciclo de vida, não. As baterias mais comuns hoje no mercado, que são as baterias NCM, as baterias de lítio NCM, elas são uma bateria que tem um ciclo de vida mais longo do que o carro. Elas têm uso, mesmo depois que o carro virou uma carcaça, ela sai do carro e ela vai ter uma segunda vida. E depois disso elas podem ser recicladas para dar origem a novas baterias. Fala sobre isso. Porque a gente... E a BYD e outras marcas usam outra química mais tranquila que chama LFP, que é fosfato de ferro de lítio, que essas sim duram muito, que são baterias muito relaxadas. Então, ela vai durar milhões e milhões de quilômetros. Ela vai sair do carro e ela vai para o segundo uso, entendeu? Eu vi a BYD, desculpa te interromper, mas eu queria comentar isso. Eu vi que a BYD tinha feito um tipo de tecnologia porque ela tá começando a trazer os painéis solares delas e os sistemas de carregamento de bateria aqui pro Brasil, assim como a Tesla tem nos Estados Unidos. Tô errado? É isso mesmo, né? As células fotovoltaicas, elas são fabricadas aqui. Olha que legal. E A aí o que BYD tem acontece? fábrica no Amazonas e em Campinas. Olha que top. Aqui do lado. E assim, eu moro em Jundiaí, né? Então é aqui do lado pra mim. É aqui, 130 quilômetros de São Carlos.
Olha que top. Ah, você mora em São Carlos, você tá pertinho. É. O que é que acontece? Eu vi um dos seus, né? Um dos outros produtores aí sobre carros elétricos, né? Que é o do Diário do Carro Elétrico, falando sobre isso. Que a BYD pega essas baterias dos carros para segunda vida e coloca para ser as baterias para guardar a energia dos painéis fotovoltaicos. É isso mesmo? Eles falam? Isso é um dos principais usos de segunda vida de bateria. E não é só a BYD que faz. A gente tem projeto disso aqui no Brasil com Nissan, com BMW, com várias fabricantes, mas no mundo tem. Esse é o principal segundo uso. A bateria de um carro elétrico, a partir do momento que ela é removida do carro, digamos que o carro já cumpriu o trabalho dele, né? Sei lá, 20 anos, que é a vida Uhum. média de um carro, a bateria sai. Aí esses módulos de bateria, eles vão virar um sistema que chama BSS, né? Battery Storage System, Uhum. que ele pode ser aplicado em várias coisas. Mas o que eu vejo no nosso futuro e são duas aplicações. Essas baterias vão para nossas casas e para os carregadores, tipo os carregadores DC nas estradas. Por quê? A sua casa, hoje em dia, a adoção de energia fotovoltaica está altíssima, né? Sim, aumentando a Mas cada dia mais, você, ainda mais no Brasil. lá no Piauí, em Teresina, é meio que básico de, tô construindo uma casa, é básico você colocar energia solar. É, a gente vive num país tropical, é ignorante da nossa parte. A gente tem sol o ano Exatamente. inteiro. A gente. Exatamente. Aí, beleza, você passa o dia trabalhando fora de casa, digamos, enfim, uma pessoa que vive um trabalho tradicional sem home office, passa o dia lá produzindo, né? Você vê no aplicativo sua casa produzindo energia, e essa energia vai toda vendida Pra pra companhia. concessionária, né? Uhum. Aí, o que que acontece? Nesse sistema, você coloca algumas baterias, sei lá, 10, 20, 30 kWh de bateria dentro dessa casa, que durante o dia ela vai ser carregada. E durante a noite você vai chegar, você vai fazer o seu jantar, você vai ligar o seu ar-condicionado, você vai fazer alguma coisa você vai tomar um banho, alguma coisa que requer energia elétrica na sua casa e você vai consumir a energia que você produziu durante o dia. Ou, ou você 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 tá em casa, né? Aí caiu a energia, né? Teve a queda de energia, o bairro ficou sem energia, mas como você tem a bateria lá que carregou durante o dia, você tá lá vivendo na sua casa. Você pode escolher, sei lá, eu quero só as coisas essenciais, eu quero geladeira, quarto, ar-condicionado, enfim, o mundo digital permite isso. E você Uhum. tem aquela bateria ali para você viver à noite, no outro dia a energia volta e você nem sente que o seu bairro inteiro ficou sem energia. E, ao mesmo tempo, essas baterias podem ir para um carregador rápido de carro elétrico. Enfim, elas podem ir para qualquer lugar, mas eu vou dar esses dois exemplos. Um carregador rápido de carro elétrico, ele demanda muita energia do local. Então, ter esse buffer de baterias estacionárias, ele pode ajudar a balancear a rede pública e diminuir a demanda dele. Você pode carregar mais rápido, sem demandar mais energia da rede pública. Aí a gente pode, assim, o mundo moderno ele permite várias coisas, isso é incrível. A gente pode evoluir para as VPPs, para as Virtual Power Plants, para as usinas elétricas virtuais, que é o quê? Você tem um sistema fotovoltaico mais bateria na sua casa, aí o seu vizinho tem, aí o seu bairro inteiro tem. Aí eles podem ser interconectados e conversar juntos. Entendeu? Tipo, eu ainda estou produzindo energia, mas a minha bateria já está completa e não tem ninguém usando em casa. Eu vou vender para o meu vizinho, porque ele está produzindo menos, que a casa dele tem uma sombra de alguma coisa, mas eu vou vender para ele completar a bateria dele, está sempre permitido. E também usar essas energias para balancear o nosso grid de energia pública. Entendeu? Nossa, isso é legal pra caramba, velho. Entendeu? Que coisa da Existem hora. projetos. A Tesla é rainha disso. Tem na Austrália, tem no Texas, tem algumas ilhas do Caribe. Entendeu? E só não tem no Brasil porque os caras queriam meter imposto até não querer mais na E Tesla. provavelmente nós vamos ver isso primeiro em Fernando de Noronha. Hum. Porque Fernando de Noronha provavelmente Ah, vai ser o primeiro território carbono neutro do Brasil. caralho. Fala aí, Edgar. No dia de hoje, você não consegue mais botar um carro a combustão dentro da ilha. Só entra elétrico.
Eu quero que o Edgar fale sobre isso, porque a gente tava falando sobre isso. O Edgar, ele tá tão dentro dessas histórias aí de carbono neutro que daqui a pouco ele vai virar a Greta. Fala aí, Edgar. Não, porque, tipo assim, cara, do meu lado é mais especialmente para a parte dos servidores e data centers, que é a área de conexão que eu tenho, né? Mas, assim, a importância disso, e todo mundo bate muito na tecla falando sobre como o carbono neutro é só sobre uma grande propaganda, para você poder falar sobre um mundo verde, blá, 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 velho. É sobre eficiência energética, é sobre redução de custo. Essa é a base da coisa. Porque, tipo assim, quando a gente fala hoje de um espaço de data center carbono neutro, a gente está falando que o storage é mais barato, que o custo por CPU é mais barato e por aí vai. Quando a gente fala isso no campo elétrico, a gente está falando que o custo por watt é mais barato. É mais barato produzir energia, é mais eficiente produzir energia. E menos agressivo, menos abrasivo, porque também há menos perda e etc e tal. No caso de E Fernando de você Noronha... já parou de imaginar Fernando de Noronha deixar de depender de geradores a diesel para depender de outras fontes de energia, principalmente Sim, a sim. solar? O benefício que seria para toda a ilha, cara, para todo o arquipélago. Uhum. Entendeu? Porque, tipo, Até o porque a pessoal gente tem que olha lembrar só que... pro carro elétrico. Não é só o carro elétrico, entendeu? Esse jogo tem muito mais peças muito importantes. Não, com certeza, porque o que a gente está falando aqui é sobre produção de energia, né? O carro elétrico, beleza, porque é o nosso tema principal, mas o foco aqui é a produção de energia. Então, o carro elétrico ele se distancia nesse sentido, porque o que as pessoas pensam é que é sobre não usar mais gasolina, ou não usar mais diesel. E é totalmente diferente sobre isso. É como produzir energia em escala de maneira eficiente que você consiga atender a todos. Então, assim, a gente está entrando num ponto onde a nossa população ela está cada vez mais aumentando. Então, a gente está já no nosso estágio de superpopulação. Então, o ponto é, no nosso estágio de superpopulação e pensando que a gente vai provavelmente dobrar ou triplicar nas próximas décadas, ou no caso, no próximo século, como é que a gente resolve o problema energético? Como é que a gente lida com isso? Hoje, a gente, nos espaços do campo mobile, os celulares são pioneiros, né? Eles usam chips ARM, que são especialistas em baixo consumo de energia. No carro, é um senhor desafio, mas o carro é o primeiro passo para outros setores da indústria. Porque, concomitantemente a isso, se você consegue fazer uma bateria ser eficiente num veículo como o carro, que é constantemente utilizado para transporte, e, obviamente, né, não é só o carro, é um trem elétrico, é um caminhão elétrico, e é pensar sobre cada vez mais veículos autônomos que conseguem dirigir a velocidade X, Y, Z de maneira mais eficiente, aproveitando melhor a energia, precisando carregar cada vez menos. Né? Isso também evita que você tenha que fazer mais produção ou captação e por aí vai. Então, assim, eu acho que a discussão sobre o carro elétrico, ela engloba como a nossa sociedade vai ser nos próximos 20, 30 anos, cara. Sim. E Ele é só a pontinha das coisas, entendeu? Tipo, as pessoas gostam de pensar muito, muito perto, assim, para você entender o carro elétrico e tudo isso, todo o ecossistema para você transicionar o mundo para uma vida mais sustentável, aí que você entende a função de tudo. Porque o carro elétrico sozinho ele não vai mudar o mundo. Ele não Sim. vai mudar o mundo. Mas com a Não, com soma dessas certeza. tecnologias e a soma desses fatores, a gente vai ter uma mudança. Um ponto que eu acho interessante, que a gente até falou sobre isso, e as baterias aí dos carros elétricos em segunda, terceira vida, é legal porque tira esse estigma absurdo da cabeça das pessoas. Eles vão falar, ah, mas metade do preço do carro é as baterias. Sim, cara, a mesma coisa. Você troca todo o conjunto mecânico do teu carro a combustão de uma vez, é metade do preço do carro. Porque é a parte Não que mais, né? ou mais. Amigo, você já aconteceu de você ter que trocar cardan, sistema de alimentação, sistema elétrico, câmbio e motor de uma vez o seu carro? Sabe? Tipo, quantas vezes você precisou fazer isso de uma vez? Mesma coisa, sem contar que as baterias, elas trabalham por módulos, correto? Ela não é uma bateria. Ela tem módulos Enfim, de baterias. porque enfim, é uma coisa meio que se perde na tradução nossa, né? Porque pra gente a nossa pilha, né? Em inglês é battery cell, é célula de bateria. Uhum. Então, então um battery pack de um carro elétrico, ele é cheio de módulos. E dentro desses módulos eles têm essas pilhazinhas, assim. Mas não, enfim, cada um tem o seu design e tal, tem a sua forma de construir.
Mas se um carro, se uma coisa, ele vai acusar, eu tô com problema no módulo 4, no módulo 3. O técnico capacitado vai lá, desce o carro, tira o módulo, troca e nós temos um carro completamente funcional novamente. E isso. Agora, Prosseguir, Edgar. Pode falar. pronto. Então, para a gente ir caminhando para nossa finalização, eu preciso trazer um ponto aqui, né? Que assim é na mesma pegada do Cyberpunk Edge Runners. Então, assim, é o carro que eu vi em lançamento ter o vidro estourado, não quebrou, mas ele estourou, e algumas outras polêmicas, como ele explodindo com a pessoa dentro, né? Qual é o ponto que se encaixa ao Cybertruck e o que o Cybertruck representa da indústria automobilística hoje? Porque não é só inovação que ele traz do ponto de vista tecnológico, não é só inovação do ponto de vista das baterias. O que o Cybertruck muda? Porque nesse momento a gente pode dizer que Cybertruck, a Tesla com o Cybertruck fez uma coisa que essa coisa tentam fazer isso há pelo menos 50 anos. E a Tesla foi lá e fez. O Cybertruck, ele é chocante, assim, o design dele é chocante. Enfim, goste ou não, você pode gostar, pode não gostar, enfim, é gosto. Ele é chocante porque a Tesla pode fazer. Porque fala assim, eu posso fazer isso. Eu não sei nem se eu posso falar umas palavras meio feias aqui, mas me desculpa primeiro, mas a Cybertruck, em questões visuais e capacidade, ele é um carro meio foda-se, entendeu? Eu comprei foda-se, entendeu? E na hora que você coloca de lado o design, né? O design que é bem chocante, porque esse design tornou Cybertruck uma coisa icônica antes mesmo de entrar em produção. Uhum. Mas se você botar de lado, tem muita coisa no Cybertruck que é o primeiro, entendeu? É o primeiro carro em produção em série do mundo com steer-by-wire. Ele não tem uma conexão física entre o volante e as rodas. Ele não tem. Uhum. Deixa eu ver. Ele é o primeiro carro no mundo com um sistema de baixa tensão em 48 volts. Para quem não sabe, um carro hoje em dia, o som dele, o alarme, os vidros, todos funcionam num sistema de 12 volts, com a bateria 12 volts. Acho que todo mundo já teve que trocar uma bateria 12 volts de um carro. Uhum. E não sei se vocês perceberam, mas a demanda de energia elétrica de um carro aumentou significativamente nos últimos 30 anos. Nós temos telas, nós temos antenas, nós temos Bluetooth, nós temos chaves inteligentes, nós temos painéis digitais, temos sensores, temos radares, temos câmeras, temos iluminação ambiente, temos porta-malas automáticos, temos várias coisas que demandam de energia elétrica. E meio que na parte antiga, né? Tipo assim, eu tenho um Escort 98, cara. Quando a bateria dele, quando o cabo do alternador rasgou a correia, fudeu. Acabou a direção hidráulica, acabou tudo, porque assim, a ventoinha do radiador e por aí vai, né? Enfim, e no sistema 12 volts, isso meio que sobrecarrega um sistema 12 volts. Tudo fica mais caro, precisa de mais fio, precisa de mais coisa, precisa de muita coisa. Enfim, precisa. As demandas subiram muito e isso meio que aumentou o custo de um carro. Esses sensores, essas coisas. E, enfim, potência em watts numa conta meio de padaria é volts vezes ampere. Entendeu? Então, e isso torna o sistema meio. Então, isso é inversamente proporcional. Tipo, quanto maior a tensão, menor a corrente em ampere. E a corrente, quanto maior ela gera uma coisa chamada calor, que gera ineficiências no sistema. E como os carros se mantiveram nos 12 volts e aumentaram as suas necessidades de potência de energia elétrica, essa corrente foi cada vez aumentando a ineficiência do sistema. Só que o que acontece? Nenhuma fabricante conseguiu fazer um sistema 48 volts, que é mais eficiente para um carro. Nenhuma, porque para eu fazer um carro 48 volts, eu preciso que o meu fornecedor também tenha
tenha componentes 48 volts, mas o fornecedor não faz porque a fabricante também não está fazendo. Então ninguém se movimentou para fazer isso. Aí a Tesla quer saber, foda-se, eu vou fazer. Aí fez. E além de fazer isso, ela criou um PDF, que o título desse PDF é Como criar, How to Engineer a 48 Volt System. Ela Caralho, criou velho. esse Open PDF. source. Não, ela criou esse PDF, ela anexou esse PDF no e-mail e enviou para o CEO de todas as fabricantes e de todos os fornecedores automotivos do mundo. Tipo, a gente fez, agora copia. Entendeu? Tem um jornalista americano, que o nome dele é Jason Camisa, ele recebeu uma cópia e ele tá sobre NDA pra ele, não pode falar, mas é basicamente um tutorial explicando como é que faz. Tipo assim, olha gente burra do mundo, olha o que a gente conseguiu fazer. Olha a pessoa burra que tem uma empresa de 150 anos, a minha empresa tem 20 e conseguiu fazer. Entendeu? E, enfim, Cybertruck, isso é o mínimo que o Cybertruck fez, entendeu? Tipo, ele não revolucionou nada, ele só fez, entendeu? O que muita gente diz, um dia eu faço, Tesla foi lá e fez. Foi basicamente o que ela faz, é o que ela faz a vida inteira. Ela, pode ser que eu consiga fazer um carro elétrico rápido que dê pra eu viajar. Fazer um Model S, fez Model S, 2012. Eu quero fazer um carro elétrico que venda em volumes astronômicos pelo mundo. Até só, eu vou fazer o Model 3 e o Model Y. Aí fez. Model Y hoje é o carro mais vendido do mundo. Ou quase. Enfim, tá no top 3 de carros mais vendidos do mundo. É um SUV elétrico que não é barato. E agora é tipo, eu não sei. Não sei se vai fazer um sistema 40 volts, um steer by wire, uma coisa. Enfim. Eu fiz, tá aí o PDF se quiser copiar. Entendeu? Cara, isso é absurdo. Isso que é a importância da Tesla no mundo. Enfim, porque ela simplesmente é onde vai a mente de uma pessoa doida. Entendeu? Porque enfim, o Cybertruck é a materialização de um pensamento de uma pessoa meio insana, né? Porque onde já se viu aquele design ser aprovado dentro de uma corporação grande de fabricantes, entendeu? Eu adoro, mano. É gráfico de Nintendo 64, velho. Enfim, ame ou odeie. Só a Tesla conseguiria fazer aquele carro. Entendeu? Só a Tesla. Eu acho que todo o conglomerado do senhor Musgo é de extrema relevância para a humanidade. Porque, tipo assim, a SpaceX é o ponto. Ninguém antes dele conseguia levar um satélite em baixa órbita por até $1 milhão. E isso é um marco do caralho, porque para levantar um satélite era pelo menos 50 milhões. Sem contar a internet deles, né? Que é um absurdo o negócio. Também. Trazer eu não sei, acho que a Starlink, ela não é tipo a internet mais rápida do mundo, mas ela é uma internet que funciona. É aquele negócio, tipo, eu fiz porque eu quis. Acho que não pega internet no meio da floresta amazônica. Pega sim, eu fiz. E assim, o grande ponto é fazer funcionar uma coisa. Ele conseguiu reduzir muito o custo de internet via satélite, que era o grande problema, porque a internet via satélite é extremamente cara. Ele conseguiu reduzir muito o custo disso, e como o satélite viaja mais baixo, a latência é muito menor, que era o grande, gigantesco principal problema de internet via satélite. Que você tinha 500 mega de, sei lá, você tinha 500 kbytes de download, com 10 kbytes de upload no satélite, era isso e acabou. O cara fez a internet chegar a 300 mega de download com 100 de upload no satélite, no meio da floresta amazônica. E isso daí é absurdo, cara. Se vocês perguntarem, assim, entrando no meu mundo, se você um dia se perguntar por que a BYD e a Tesla estão tão na frente de todo mundo e conseguem fabricar esse tanto de carro, um dos fatores é porque elas são as duas únicas empresas do mundo que fabricam tudo. Entendeu? Tipo, tem muita questão de muitos problemas na hora de levar um carro elétrico para produção em massa, muitas questões de fornecimento de bateria, fabricação de bateria, um monte de coisa. A Tesla e a BYD fabricam as delas e falam assim, tem o tanto que for aqui, a gente consegue fabricar o suficiente para vocês fabricarem o carro em massa, porque são elas que fazem. Os superchargers da Tesla são uma forma de infraestrutura de recarga rápida, mais baratas, mais fáceis de ser implantadas, mais confiáveis do mundo. Do mundo.
E agora que a Tesla vai começar a vender para terceiros. Cara, Entendeu? eu tava vendo o sistema da Tesla de painel solar e bateria para painel solar deles. Eu não sei, eu acho que o Edgar não chegou a ver isso. Eu vi o Markens Brownlee mostrando como funciona. Agora eles criaram um painel solar que ele substitui o telhado, ele substitui a telha. Então, Sim, ao os invés de você. tiles. Esses tiles é a coisa de louco, porque no lugar da telha de barro, você simplesmente coloca uma plaquinha. E ela Mas substitui. hoje, vale dizer que ainda hoje o Tesla Roof, né, o Solar Roof que elas chamam, ainda hoje é algo muito caro e de implantação muito demorada. Ele demora muito para ser implantado, é muito caro. Ainda é um Ah, sim. produto de primeira geração. E é um produto de nicho. Só que o grande ponto é que, o que me surpreendeu, né? Como que eles fazem a cotação, cara? Isso pra mim já mostra o nível tecnológico do bagulho. Você passa o endereço pros caras da sua casa, eles Vendo por baixam, satélite. eles usam um satélite pra mapear o teu telhado e fazer a cotação. Isso é bizarro, cara. Mas, assim, aproveitando então, acho que a gente conseguiu abordar os principais assuntos aqui com relação à parte dos carros elétricos, principalmente essa parte das baterias e outros mitos que a gente conseguiu, acredito eu, que desmentir aqui durante o episódio. Galera que nos escuta, tem dúvidas, o que você achou? Se você estiver ouvindo pelo Spotify, tem aí o que você achou do episódio, você comenta, tem comentário, comenta aí, a gente dá uma olhada. Vocês têm aí acesso às nossas redes sociais, o Instagram do Mussub, manda lá DM, vai estar na descrição também o Instagram do Sobrecarregado, acompanhem lá, conversem também. E seguinte, qualquer coisa aí, levantando um número de perguntas X, a gente pode trazer, né, o João para outros episódios aqui, para ele responder outros pontos, enquanto ele não monta o episódio, o podcast dele, o Mussub aqui é casa aberta para você, João, fica à vontade para querer vir mais vezes, tá, por favor. E, Obrigado, eu que agradeço o convite. e assim, vamos aí agradecendo, então. Muito obrigado mesmo a sua presença, João. Obrigado mesmo por trazer um pouco, né, dessas informações pra gente, quebrar um pouco aí, né, esses preconceitos que a galera tem com relação aos carros elétricos, contar um pouco aí da sua história. Agradeço aí todo mundo que tá nos ouvindo. Ivanildo, né? Você acha que é só o Edgar que lembra de você? Não é, não. Ivanildo é o nosso ouvinte número 1, João. Ele tá sempre aí Que nos bacana. ouvindo. Então, um abraço para ele, um abraço, parabéns por suporte, por dar o suporte, né, apoiar, essa é a palavra, dar o apoio Isso. ao podcast, que isso é essencial. Muito obrigado. Agradeço de coração. Edgar? E é isso aí, João. O Regis mesmo já falou, casa aberta, você fica à vontade, cara. Quiser gravar, quiser trazer um tema, só falar que a gente organiza aqui o horário para disponibilizar para ti, tá? Ivanildo, é isso aí. O Regis lembrou hoje de você, show de bola, viu? Mas você sabe que você tá aqui no peito, que eu lembro de você todo dia, viu, cara? E, e pro meu amigo Arthur aí de Aracaju, aquele forte abraço, Arthur, que eu sei também que você aí escuta. Eu descobri esses tempos, né? Que ele ficou puto comigo. Ele dizia, porra, você só manda abraço pro Ivanildo e pra mim, velho. Eu também escuto os episódios tudinho aí, você não manda um abraço? Arthur, cara, valeu aí. Grande, forte abraço. E é isso aí, galera. Obrigadão. Obrigadão, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Fique agora